Aí eu tô aqui no W3 Schools. Do mesmo jeito que tem sobre CSS, tem sobre JavaScript. Se vocês viram aquela primeira aula, Introdução às Tecnologias Web, né? Tem uma parte lá explicando sobre back-end e front-end e explicando o que é o JavaScript. Só explicando assim por cima. Que ela é uma linguagem de programação que primeiramente ela era executada somente no navegador, então no Chrome, Firefox. E aí com o tempo foi desacoplado, veio o Node, né? E conseguiu desacoplar a engine, que é o motor de execução do JavaScript do navegador, e conseguir fazer com que eu execute JavaScript não somente no navegador, como também em um servidor local. Eu consigo rodar o JavaScript de forma local, ao invés de precisar de um navegador para interpretar. E o JavaScript, ela é a linguagem mais famosa e mais utilizada na web atualmente. O JavaScript não é como ele é hoje, não era, né, como ele é hoje, há tempos atrás. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, as versões ou a história do JavaScript. E se você analisar a primeira versão do JavaScript, que é o ECMAScript 1, o ES1, foi lançada em 1997. E assim com o tempo, cada vez vai sendo lançadas novas versões, adicionando novas funcionalidades. E cada vez que é lançada uma nova versão, eles colocam um nome, né, um nome oficial. Então de 97 foi ECMAScript 1, na 98 ECMAScript 2, e assim foi indo até 2015, onde cada lançamento eles vão utilizar o ano de lançamento, né, como um nome oficial. Então ECMAScript 2015, 2016, 2017 e 2018. Essa versão ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6 também é muito utilizada para representar quais são as funcionalidades que você vai ver na versão do JavaScript que você está utilizando. E se você olhar aqui na lateral essa descrição, ele mostra as funcionalidades que estão sendo adicionadas. Então aqui, por exemplo, a primeira edição, onde estão as coisas básicas. Depois a gente teve aqui, ó, adicionou expressões regulares, o try catch, switch, do while. Então veja que a gente tem o do while lá no C, C++, né? Só que foi em 1999 que o do while foi adicionado ao JavaScript. Então perceba que ele não estava presente na primeira versão que foi lançada. O do while apareceu depois, assim como o switch, né? Que a gente também possui lá na nossa linguagem C ou C++, o switch case. E assim com as versões foram aparecendo mais e mais coisas. Algumas funções de vetor, como essa do array, ou suporte para JSON. Então quando a gente vê JSON, foi adicionado suporte apenas em 2009. O que a gente pensa que é um tempão atrás, mas na realidade é muito próximo, não é tanto tempo assim. E a gente vai observando mais coisas aqui. E aqui, nesse ES6, são as funcionalidades mais modernas, a gente pode dizer assim, que foram adicionadas ao JavaScript. E a gente tenta utilizar, na maioria das vezes, essas funcionalidades. Aqui a gente tem também a compatibilidade do JavaScript para os navegadores. Então eu tenho aqui de quanto tempo que faz que essa versão do JavaScript ela é funcional para cada um do navegador. Então a gente pode ver que aqui da versão do ECMAScript 2016 ou para frente, a gente consegue ver que todos os navegadores conseguem aceitar essa versão. Só que para a gente também é importante entender que como o JavaScript funciona tanto no servidor quanto no cliente, que é o navegador, não somente visualizar se funciona nos navegadores é importante, porque a gente também tem que ver a versão de execução do nosso runtime engine, que é aquilo que eu falei que é o Node, que é para executar o nosso JavaScript no nosso computador ou num servidor remoto e etc. O JavaScript, pessoal, é uma linguagem interpretada, né? E ela é compilada utilizando just-in-time, que é como se fosse o Java. E por que ela quer dizer que ela é interpretada? Porque ela é interpretada mesmo em tempo real pelo runtime ou pelo navegador. E como que eu posso diferenciar isso das outras linguagens? Quando você vai usar o C lá para fazer o printf, etc., você tem que sempre clicar em compilar. Não tem que ir lá e clicar em compilar? E aí o que isso faz? Ele vai lá e transforma o seu código em um .exe, um .exec. E aí sim você consegue executar. Não tem como executar o seu código sem você
compilar. Já aqui no JavaScript, a gente vai ver que eu não preciso perder um tempão compilando. Ele executa em tempo real. Se o meu código tem erro lá no C e eu aperto compilar, o que acontece? Ele vai falar, não é possível compilar porque tem um erro. Porque ele vai executar toda aquela receita de bolo. E se tiver um erro, ele vai cancelar. No JavaScript, não. Se tiver erro, vai ficar o erro lá mesmo. E na hora que a pessoa for usar aquela porção de código que tem erro, aí que o erro vai ser acusado. Então, basicamente, ela é interpretada, ela acontece em tempo real. Os arquivos do JavaScript têm extensão .js, tá? Então, HTML.html, CSS.css e JavaScript.javascript. Agora, então, vamos vir aqui, né? Vamos vir aqui e eu vou fazer o seguinte. Vamos seguir por aqui. Então, pessoal, voltando aqui, né? Como eu falei, se a gente estivesse usando o Node aqui, a gente poderia tá executando o JavaScript direto. Então, não precisava criar uma página HTML. Só que como a gente quer executar no navegador agora, porque a gente não ainda viu o Node nem nada, eu vou precisar aqui montar uma página HTML. Então, eu vou montar aqui, ó, um HTML, igualzinho a gente sempre monta. Então, HTML, head e body. E aí, aqui dentro do body, eu posso executar o meu JavaScript. E ele pode ser executado de duas formas, de forma interna e externa. Exatamente como a gente consegue fazer lá no CSS. Importar ele direto no código ou importar ele de um arquivo externo. Enquanto no CSS eu uso uma tag que chama style para colocar aqui o meu CSS, no JavaScript a gente usa um elemento que se chama script. E dentro desse script eu coloco o meu JavaScript. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou salvar essa página e aí eu vou colocar essa página lá no meu navegador para eu conseguir visualizar. Na verdade, eu não vou precisar visualizar porque vai ser a maioria código, mas eu vou precisar para ver o console log. E tudo que eu colocar aqui de JavaScript, eu vou conseguir visualizar. Aliás, isso aqui será executado na minha página. Como que eu posso saber se tem algum JavaScript ou alguma coisa na minha página? Como a página ela é executada em tempo real, todo o código vai estar no código fonte. Então, se eu vim aqui, ó, mesmo nessa página aqui, se eu apertar Ctrl U, vai aparecer aqui o código fonte. E aqui, ó, você consegue ver onde estão os JavaScripts e onde estão os CSS. E o que é HTML? No caso, você pode ver aqui, ó, que tem uma tag script e isso aqui está importando um JS, um arquivo JavaScript, olha lá, do tipo JavaScript, de um arquivo externo. Então, isso aqui é uma importação, é um formato externo de uso. Já aqui, ó, eu tenho uma tag script, só que sem o src, que é o que faz a importação. Então eu tenho aqui, ó, código JavaScript interno, onde está sendo usado dentro da página aqui, só que sem importar. E aí você pode ver que vai ter código JavaScript em outras porções aqui também. Se a gente ir procurando, provavelmente vai ter algum lugar aqui, ó. Olha lá, aqui já tem mais, ó, perceba o script aqui. E aí que entra que a segurança na internet precisa ser tomada com bastante cautela, né? Por quê? Porque o código do navegador, o código do cliente, ele é completamente aberto para todo mundo ver. Então, se você colocar uma senha aqui, todo mundo vai ver. Então, a senha, ela precisa, ou códigos de autenticação, ou códigos de segurança, precisam sempre estar utilizando boas práticas. Então, voltando aqui, no JavaScript, quando a gente faz um printf lá no C, que a gente mostra para tentar fazer, mostrar alguma coisa na tela, né? Aqui no JavaScript, existe um negocinho que se eu vir aqui clicar com direito no navegador e colocar em inspecionar, tem aqui do lado, ó, console, ó, ou console, né? Esse console, eu consigo fazer o log, né? Fazer o log e escrever coisas aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever alguma coisa ali que seria o nosso Hello World, eu consigo. Perceba que eu coloquei aqui, ó, console.log e ele mostrou aqui, ó, Hello World, porque eu escrevi console.log, Hello World. Se eu colocar aqui, ó, esse é meu primeiro, esta é a minha primeira mensagem, e salvar, e apertar F5, ele já vai mostrar aqui na hora. Olha lá, ele já vai mostrar na hora para mim a mensagem. Então eu consigo aqui, ó, interagir com o navegador para conseguir mostrar informações. Só que essas informações aqui do console normalmente são feitas para o desenvolvedor. A pessoa comum, o
usuário do sistema não vai acessar esse console. Então essas mensagens que aparecem aqui são para nós desenvolvedores. Então a gente consegue visualizar, ó, erros, warnings, avisos, né, informações, e a gente consegue sempre mandar alguma mensagem aqui no nosso código para a gente ver se tem algum problema. Então e esse console, ele é a funcionalidade que eu uso, né, para acessar esse console aqui. Se eu apertar console ponto, ele vai mostrar, ó, todas as funções que esse console aqui, que esse objetinho aqui, possui. Então ele vai ter o que aqui, ó? Log, que é o que eu acabei de utilizar. Ele vai ter o warn, que vai ser o que vai mostrar esse warnings aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ele tem também error. Então vamos colocar erro e vamos colocar assim, ó. O sistema parou. Perceba que ele mostrou um erro aqui, tá vendo? O sistema parou. E ele mostra a linha que deu o erro, ó, linha 7. Só que esse erro fui eu que mostrei. Para que serve isso? Por exemplo, se o cara mandou, se o usuário mandou um campo, ele preencheu um campo, só que esse campo não tá no formato que deveria. E aí você quer mostrar esse erro, só que para um desenvolvedor que tá vendo, né, da sua equipe, e tá tentando reproduzir esse erro, porque alguém disse que tem um erro lá, né, e que precisa ser consertado. Se não tivesse essa mensagem, o desenvolvedor que está tentando corrigir esse erro, fazer esse tratamento, ia ter que ficar procurando até achar o porquê que aquele campo não está sendo tratado do jeito certo. Só que se tem uma mensagem aqui no console, o desenvolvedor que está procurando para corrigir vai ver, nossa, olha, nessa linha aqui que alguém colocou um erro ali que está me avisando. Então é interessante eu sempre utilizar essas funções para fazer esses avisos, né? E aí eu tenho erro, info, a mensagem é de informação, e aí ele mostra aqui uma informação, eu consigo mostrar um warning, então warn, aviso, ó, e aí fica amarelinho. E sempre quando você quiser ver o que possui, aquele objeto possui, você aperta o nome dele e POM, e o Visual Studio Code vai mostrar para você. Essas outras informações, como por exemplo, clear, ele vai limpar. Se você colocar aqui, ó, esse time end, timestamp, seriam para a gente conseguir cronometrar eventos, para que a gente saiba quanto tempo demorou ou quanto tempo que aquilo ficou reproduzindo. Que a gente pode, por exemplo, se você quer saber quanto tempo está demorando para executar uma função, e aí você consegue cronometrar. Então eu vou apagar isso aqui, tá? Posso até deixar, né? Vamos deixar aqui. Vamos colocar assim, ó, console. No JavaScript, pessoal, a gente pode comentar o nosso código tanto com //, que é uma linha só, ou a gente consegue comentar com /* e depois */. E aí a gente consegue fazer com várias linhas. Então eu posso colocar assim, ó, comentário linha 1, comentário linha 2, e aí quantas linhas eu quiser. Se eu quisesse fazer isso aqui com //, eu teria que fazer assim, tá bom? Então as duas formas de fazer comentário seria assim e assim. Para você fazer o JavaScript, pessoal, ele funciona exatamente como uma linguagem de programação. Então você vai ter aqui if else, if else if, você vai ter for, você vai ter do while, você vai ter while, você vai ter switch, você vai ter funções, né? Você vai ter tipos de dados. Então lembra que lá no C você tem o int, o float, o char, etc. Você vai ter aqui também. Só que existe uma diferença. As linguagens em que a gente já viu anteriormente, que são, por exemplo, o C, elas são tipadas. O que quer dizer isso? Você precisa de um tipo de dados para aquela variável. Então, se você vai criar uma variável, por exemplo, um inteiro, você tem que colocar lá int x para dizer que aquela variável ela é realmente um inteiro. Se você quer criar uma variável que é um ponto flutuante, um número com vírgula, você tem que colocar lá float y, porque senão não funciona. Você precisa dizer qual é o tipo de dados daquela variável. Já o JavaScript, você não precisa fazer. Por quê? Porque a tipagem é dinâmica. Ela acontece em tempo real pelo meu runtime. Ele vai perceber qual é o tipo de dados que é necessário e vai fazer essa adequação para você. Lá no C, pessoal, se você queria fazer um inteiro, você fazia assim. Se você precisa fazer um float, você fazia assim. Se você queria fazer
uma letra, um char, você faria isso aqui. Se você queria um booleano, você faria isso aqui, né? Então você precisava ir dizendo o que é o tipo. E se você tentasse colocar, né, fazer tipo assim, ó, B igual a C, provavelmente você ia ter um erro na hora de compilar. Ia falar assim, olha, não é possível converter, fazer um parse de uma letra para um booleano. Você teria que fazer todo um trabalho ali, né, para conseguir fazer esse parse, porque precisa ser do tipo, porque o B aqui está esperando um verdadeiro falso, que é um booleano, né, um true false. Só que aqui no JavaScript não é assim. A gente ainda tem os tipos de dado. A gente tem aqui, ó, o string, booleano, o number. A gente pode armazenar funções. A gente vai ter também o nulo, undefined e o symbol. Esses tipos de dados, eles são então assumidos de forma dinâmica. Eu não vou fazer aqui, ó, string x, não vou fazer aqui boolean y, não vou fazer aqui number n, não vou fazer isso, até porque ele não deixa. Então, como é que eu faço para declarar variáveis no JavaScript? Para declarar variáveis no JavaScript, colocar esse tipo de dado aqui embaixo, a gente possui 3 palavras reservadas. A gente possui, peraí, deixa eu colocar os pontos de vírgula aqui. A gente possui o const, o let e o var. O const é para eu fazer constantes, então seria a mesma coisa que lá no C usar o define, que a gente usava o define lá para declarar uma constante, tipo assim, define p, né, 3.14. Então seria a mesma coisa que o define, uma constante. A constante é um valor que depois de atribuído eu não consigo mudar mais a partir daquele valor, daquele momento de atribuição. O let é para eu fazer variáveis normais, então se eu quero uma variável que eu quero trocar o valor depois, e o var também é para variável normal, só que a diferença é que é o escopo. Enquanto o let eu posso utilizar dentro do escopo das funções ou de um escopo externo, o var possui um escopo global. Então, se eu declarar uma variável usando o var para fora do meu código, e na hora que eu for utilizar essa variável, eu vou conseguir acessar independente do escopo que eu estou. Depois a gente vai utilizar esse var para vocês verem como funciona essa questão do escopo. Então, como que eu faço para eu utilizar esse const, esse let e esse var? Se eu vim aqui e fazer assim, ó, const p igual a 3.14, perceba que eu não coloquei nada aqui, né? Não coloquei float, nem nada aqui, e ele já funcionou, ó. Ele já ficou coloridinho aqui, tudo certinho. Se eu vim aqui, ó, e fazer console.log p, e aí eu vim aqui, ó, e apertar um F5, olha o que ele mostrou aqui para mim, 3.14. Então perceba que eu consegui aqui atribuir, então as atribuições são feitas da mesma forma do que das outras linguagens. Então eu vou pegar no lado esquerdo a variável ou constante e no lado direito do igual, né, o valor. Eu posso fazer essa atribuição tanto direto aqui na hora que eu faço o const, quanto eu posso fazer um const p aqui. Aliás, acho que assim não vai funcionar. Vamos ver se vai. Olha lá. Por que não funcionou? Porque eu preciso fazer uma inicialização numa constante. Aqui, se fosse um let, que é uma variável, iria funcionar. Aqui não funcionou, porque como é uma constante, e aqui foi declarado com o valor de undefined, né, que não está definido, na hora que eu fui tentar atribuir, não tem como eu atribuir numa constante, que foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Não tem como atribuir uma constante a partir do momento que ela foi declarada. Então, aí deu um erro. Então, vamos voltar aqui o 3,14, mostrar ali 3,14. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar pi para mostrar aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, let nome. E vamos fazer o seguinte, igual a John. E vou fazer o console log do nome. Olha lá, John. Perceba que eu não coloquei string aqui, nem char. Não coloquei nenhuma variável, nenhum tipo de dados aqui. Ele assumiu que é uma string e mostrou aqui que era uma string. Aqui, pessoal, eu não preciso colocar a atribuição logo depois da declaração. Eu posso vir aqui, ó, e fazer assim. Não tem problema eu fazer assim. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Só nas constantes que a gente viu que não vai. Só que se eu for realmente declarar só igual a John ali, uma forma ali de escrever, então é assim, eu não preciso fazer isso. Lá na linguagem fortemente tipada, se eu pegasse esse nome aqui que tem um John e colocasse um número nela, ele não ia compilar, ia dar erro. Só que se eu vir aqui, ó, e colocar assim, ó, nome igual 1, 2, 3, 4, 5, que é um número, olha o que ele vai fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele fez? Dinamicamente, ele assumiu que esse nome agora é um número e colocou
colocou esse valor lá para o nome de 1, 2, 3, 4, 5. E agora, se eu quiser mostrar, ele é um número, não é mais uma string, que foi o que foi definido lá no começo. Isso aqui, pessoal, é vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. É vantagem porque eu consigo realmente trabalhar de uma forma dinâmica e não preciso me preocupar com os tipos de dados. E o meu sistema consegue se adaptar dependendo se veio uma variável com algum tipo de dados errado e fazer a sua conversão, mas também é ruim porque não tem previsibilidade. Mais para frente a gente vai ver TypeScript, que é uma linguagem da Microsoft feita por cima do JavaScript, então é um superset, é um JavaScript com mais coisa, que veio colocando os tipos de dados, né, a tipagem fortemente, para que eu tenha previsibilidade, para que, por exemplo, se aquilo é uma string, aquilo vai ser uma string, não importa. Depois, mais pra frente, se você quiser trocar, você vai ter que fazer alguma coisa ali para trocar. E depois a gente vai ver o porquê que isso é importante. Não é interessante pra gente ir tanto a fundo assim nisso. Esse let, então, pode assumir qualquer um desses valores. Então, eu poderia aqui, ó, fazer o seguinte, ó, const meu, vou colocar assim, ó, const b igual a false, então ele é lá um booleano, let idade igual a 27, const x igual a nulo, let y igual a 33.5. E aí, o que seria o nulo ou o undefined? O nulo é um valor realmente nulo, que às vezes alguma função ou algum método que você utiliza, ou só você mesmo atribui como nulo para representar que aquela variável possui um valor nulo. Aquele valor não é 0, não é 1, não é uma string, não é nada, ele é nulo. E isso é importante para você saber que aquela variável realmente não possui nenhum valor por algum propósito. Por exemplo, se o usuário, a variável usuário é nula, quer dizer que não existe nenhum usuário. Portanto, eu faço alguma coisa com aquilo. Eu crio o usuário, eu chamo o usuário, eu consigo ter uma reação. Já o undefined é diferente, porque o undefined quer dizer que ele é indefinido. O que quer dizer indefinido? Quer dizer que não foi definido nenhum valor. Enquanto no nulo, o nulo é necessário de ser definido, ele é manualmente definido como nulo, o undefined ele nasce na hora da declaração, onde você não tem nenhum valor definido. Só que você pode também colocar undefined. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e fazer let und, e aí fazer um console log und, olha o que ele vai mostrar. Undefined. Por que undefined? Porque é uma variável sem valor definido. Sempre quando eu tiver uma variável onde não possui nenhum valor definido, vai ser undefined. Só que se eu pegar o x, por exemplo, ó, e mostrar o x, ele vai mostrar null, porque o null foi definido. Eu defini o nulo aqui, tá bom? Vou voltar aqui, ó, vou colocar pertinho assim. O var, eu consigo também utilizar variáveis com var. Então, por exemplo, se eu fizer assim, eu consigo também colocar variáveis com o var. E vai funcionar da mesma forma, só muda o escopo, tá bom? Quando a gente começar a ver funções, a gente vai ver a diferença do escopo. Aí a gente tem também o tipo de dados de objeto. O tipo de dados de objeto, ele é basicamente uma coisa que a gente chama de JSON, que é JavaScript. Vou vir aqui, ó, JSON, que é a mesma coisa que JavaScript Object Notation. É uma forma de notação, de escrita de um objeto usando JavaScript. JSON é um tipo de dados, é o tipo mais utilizado para serviços web. Então, se eu vou conversar com uma API do Facebook, ele vai me trazer um JSON. Se eu for conversar com a API do Google, vai me trazer um JSON. O GitHub, um JSON. Tudo que eu consigo conversar, provavelmente, né, maioria esmagadora, vai ser um arquivo que utiliza JSON. Como que é a estrutura de um JSON? Eu vou colocar aqui, ó, JSON ou Object, né? Essa estrutura, pessoal, ela é de um objeto e todo objeto no JavaScript eu começo com uma abertura de chaves. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e declarar aqui ou como constante ou como variável, com o let ou com o var, eu vou colocar aqui, por exemplo, const e vou colocar assim, ó, usuário, vou atribuir e aí eu tenho que atribuir o objeto. Quando eu abro as chaves, quer dizer que eu estou trazendo um objeto. Esse objeto, ele dentro dele, eu vou ter keys, que são chaves, e values, que são os valores. Então, vai ser um par de key com value. Então, vai ser assim, ó, de um lado esquerdo
esquerdo uma chave, que é um nome, alguma coisa, uma propriedade, e do lado direito vou ter valores. Então, se eu vim aqui, ó, e colocar dentro desse usuário, por exemplo, nome, 2 pontos, do lado direito eu vou colocar o valor. Então, John. Vou colocar em inglês, pessoal. Então, first name, primeiro nome. Aí, essas chaves e valores, né, essas propriedades, são divididas por vírgula. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, eu consigo colocar mais uma. Então, eu posso colocar aqui, ó, last name, o último nome. Então, John Doe. Posso colocar mais uma, vírgula. Posso colocar, por exemplo, age, ou poderia ser idade em português, né? Posso colocar o que eu quiser. Aqui, pessoal, ele também assume os valores daqueles tipos de dados anteriores. Então, eu posso ter string, booleano, number, posso ter objeto, posso ter null, undefined, symbol, posso ter função, posso ter o que eu quiser aqui, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso colocar a idade aqui, 28. Esse number eu não falei ali em cima, mas esse number aqui, ele aceita todos os tipos de dados numéricos. Então, eu vou ter aqui tanto o inteiro quanto o de ponto flutuante, que é o decimal, tá bom? Então, esse aqui é number, olha lá, number, e esse aqui também é number, olha lá, os dois são números. Então, ele foi abstraído a questão do float e do int, e os dois viraram um tipo que chama number. Aqui no usuário, eu posso colocar mais uma coisa aqui, ó, eu posso colocar e-mail, né? Então, johndoe@email.com. Posso colocar aqui uma variável, por exemplo, assim, is student. Então, se ele é um estudante, posso colocar aqui um booleano, true, ele é um estudante. Posso colocar aqui... E aqui dentro, eu posso colocar aqui também outros objetos. Então, eu posso ter objetos dentro de objetos. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui classes, vamos colocar assim, tipo, quais as matérias que ele está fazendo, né? Porque ele é um estudante. E, na realidade, eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar, em vez disso, vamos colocar assim... Vamos ver qual objeto que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar classes. Vamos abrir aqui uma chave. E aqui dentro, vamos colocar quando que são as classes dele. Então, quando que são as aulas dele. Então, vamos colocar assim, ó. Has classes at Thursday. Então, tem aulas na quinta-feira. Vamos colocar true. Vamos colocar assim, ó. Class name, que é o nome da classe. Então, ele faz aqui, por exemplo, programação. Vamos colocar assim, how many hours, quantas horas. Então, vamos colocar aqui, tipo, 8 horas per week, por semana. E já tá bom. Aqui só class. Então, perceba que eu tenho aqui agora, ó, uma string, tenho um number, tenho outra string, tenho um booleano, tenho um objeto, e dentro desse objeto eu tenho outra string, outro booleano e outro number. E esse variável aqui pode ser tratada do mesmo jeito aqui no console.log. Então, se eu quiser vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, console.log, escrever só usuário aqui para poder saber e passar usuário, olha lá, ele printa aqui o usuário, e se eu clicar aqui, ó, ele mostra bonitinho para mim, tanto as propriedades aqui, né, as chaves e valores aqui, quanto também o objeto que tem dentro, ó. Então, mostra para mim a idade dele, ó, 28, e-mail, primeiro nome, último nome, se é estudante ou não, e aí a classe com o nome da classe, se tem classe na quinta-feira, quantas horas por semana que é a classe. E isso aqui, ele é o formato de dados da internet. Isso aqui a gente tem que decorar. É o formato de dados da internet. Então, beleza, consegui montar aqui. E esses tipos de dados, pessoal, também podem ser utilizados como arrays. Vocês devem ter visto lá no C que existem vetores que representam múltiplos elementos. Enquanto uma variável é somente um elemento, um vetor são vários elementos. Então, se eu tenho um número 1, ele é uma variável só, uma constante. Se eu tenho o número 2, 4, 5, ele é um vetor, né, de 3 elementos. Para declarar um vetor, a gente vai declarar ele desse jeito, ó. A gente vai vir aqui agora e vai colocar aqui vetores ou array, né, vetor ou array. A gente vai simplesmente colocar, você vai já inicialmente fazer a declaração abrindo e fechando colchetes com os valores. Então, reiniciando aqui, se eu quero fazer uma lista de alunos, eu vou fazer o seguinte, const alunos igual, e vou abrir o colchete
colchete e dentro do colchete eu vou colocar os elementos. Então, por exemplo, se eu quero colocar os nomes dos alunos, eu posso colocar aqui, ó, John, vírgula, Mark, vírgula, Gabriela, vírgula. Posso colocar aqui, vamos deixar 3 por enquanto, porque eu vou colocar mais elementos diferentes. Se eu pegar aqui e fazer console log alunos, olha o que acontece aqui no meu console. Ele mostra aqui para mim a lista dos 3. E junto disso daqui, ele tem também uma propriedade que chama length, que é o comprimento do vetor. Lá no C a gente tem uma função que chama sizeOf, que dava o comprimento do vetor. Aqui não precisa do sizeOf. Todo vetor tem uma propriedadezinha que chama length, que dá a quantidade. Do mesmo jeito que nas outras linguagens de programação, o primeiro elemento é 0, no JavaScript o primeiro elemento é 0 também. O segundo é 1 e aí sim sucessivamente. Se eu vir aqui então e fazer o seguinte, ó, console.log, o número de alunos é alunos.length, ele vai mostrar o número de alunos é 3, porque o length eu consigo ter acesso a essa propriedadezinha que dá o tamanho. Essa variável alunos, ela também pode ser modificada em tempo real. Então eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. No caso aqui não dá por causa que ela é uma array, né? Então eu tenho que fazer um let para conseguir modificar. Se eu quiser fazer assim, ó, alunos igual a John e só Mark e depois fazer o console log aqui dos alunos, eu posso também. Aí aqui ele mostra 3 e aqui ele mostra 2, porque a partir desse momento essa variável aqui vale isso, não vale mais isso daqui. E do mesmo jeito que a variável ela é dinâmica para o seu tipo de dados, o vetor também é dinâmico para os seus elementos. Como assim? Se eu vim aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, alunos é igual a John, 1, true, Mark, null, 12.5, e aqui eu fazer console log alunos, olha o que ele vai mostrar para mim. O vetorzinho com os tipos de dados completamente misturados e sem problema algum. Então eu consigo fazer também a tipagem dinâmica de elementos dentro de um vetor. Então isso aqui é uma coisa fantástica, né? Não preciso fazer aquele monte de negócio que a gente precisa lá no C, por exemplo, para fazer combinações de elementos em vetores. Só que com o tempo a gente vai vendo que isso também é desfavorável, não é tão favorável assim, não é tão usável, não é tão bom, né? Só que é fantástico isso aqui, né? E além disso, eu posso ter funções também aqui, né? Não necessariamente são apenas elementos de tipos de dados primitivos, né? Vamos dizer assim. E aí, pessoal, aqui a gente viu utilizando o código interno, né? Então, todo esse código tá na minha página HTML, que executa aqui no meu body. Só que se eu quiser executar um código de um formato externo, que é bom para eu modularizar as coisas. Por exemplo, se eu quiser criar um código que só cadastra clientes, um código que só deleta clientes, um código que é uma calculadora, um código que é um cronômetro. Então perceba que eu modularizei, cada coisa faz uma coisa. Eu posso fazer isso. Para fazer isso, eu posso criar aqui em qualquer lugar um arquivo JavaScript. Então eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, script.js. Posso chamar isso aqui com o que eu quiser. Se eu quiser fazer ABC, eu posso. Vou chamar de script. E aí aqui dentro, pessoal, eu posso colocar o meu código JavaScript. Só que para ele funcionar, por exemplo, se eu vir aqui, ó, console.log e colocar assim, ó, código externo e executar, ele não mostra, tá vendo? Então, para ele mostrar, eu preciso importar isso aqui no meu HTML. E eu vou fazer isso usando a tag, o elemento, né, script, com o atributo src. E aí eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, ponto barra para falar que é a pasta corrente, e ele já vai dizer para mim aqui, ó, qual que você quer importar. O script.js. Na hora que eu executar aqui, ó, ele já vai mostrar código externo, porque é a mesma coisa de eu pegar esse código aqui, ó, e injetar aqui. Isso aqui do jeito que tá aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó, que eu ter aqui um script e isso aqui assim. Então, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui com esse arquivo aqui. E a gente, na maioria das vezes, vai fazer usando a importação. Esse código aqui direto no body aqui, no formato interno, ele é muito utilizado também, mas, né, o formato externo também é muito utilizado
utilizado, porque deixa mais claro, né, um formato, um jeito melhor de se ver. Então agora que a gente já viu as declarações de variáveis, vamos também ver agora os operadores, né, e os operadores condicionais e os operadores aritméticos. Se a gente vir aqui no JavaScript, no W3 Schools, eu vou abrir aqui porque tem uma tabela, é mais fácil de vocês visualizarem, para vocês estudarem. Aqui a gente tem os operadores aritméticos e a gente tem adição. Então se eu quero somar, por exemplo, 2 mais 2, é o mais igualzinho na matemática ou no C, né? Então menos subtração, asterisco multiplicação. Aqui, diferentemente do C, que é power, né, a função power, a gente pode utilizar o asterisco para exponenciação, né? Barrinha para divisão, percentual para o módulo, que é para saber o resto da divisão. Lembra que sempre a gente tem um exemplo do par, né? Vou encontrar se o número é par. Se eu fazer módulo por 2, tem que dar 0 para que ele seja par, porque eu dividi por 2, sem resto, ele é par. Mais para aumentar mais 1 e menos para diminuir 1. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui, ó, operador. E aí eu vou fazer assim, ó. Const x igual a 1 mais 1. Const y igual a 1 menos 1. Const z é igual a 1 vezes 1. Const a é igual a 1. Vamos colocar 2 exponente 2, né? 2 elevado a 2. Const b, 2 dividido por 3. Const c, 4 módulo 2. Const d, aqui ele é mais, então d mais, né? Então vamos colocar assim, por exemplo, let d igual a 0, d mais, d menos menos. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que fazer d igual a d mais 1, e esse aqui é exatamente a mesma coisa de fazer d é igual a d menos 1. Então esses dois têm a mesma funcionalidade e esses dois a mesma funcionalidade. Se eu quiser agora, na hora de atribuir, eu utilizar esses operadores na hora da atribuição, então ao invés de eu pegar aqui, né, e utilizar os operadores aritméticos para fazer a conta, eu consigo utilizar os operadores de atribuição, que é na realidade a mesma coisa de eu usar o igual, só que já colocando o operador aritmético junto do igual. A única diferença é que eu preciso ter um valor inicial na variável que está à esquerda. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, mais igual, né, x mais igual y, é a mesma coisa que x é igual a x mais y. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, let f igual a 5, e aí eu faço assim, ó, f mais igual a 10. O valor de f, nesse caso, aqui ele vale 5, e aqui vai ser f é igual a f mais 10, que vai ser 15, né? Porque vai ser 5 mais 10. Então, aqui na realidade, o output disso aqui vai ser 15. E aqui sucessivamente. Então, se eu quero multiplicar, se aqui fosse um vezes, iria fazer 5 vezes 10, daria 50. Se fosse um dividir, daria 5 dividido por 10. Se fosse um módulo, faria 5 módulo 10. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho o operador de string, nada mais é do que concatenar, com concat, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma string aqui, ó, first name, John, e um last name, Doe. Se eu fizer aqui, ó, full name é igual a first name, assim, e last name, eu consigo com o mais, além de fazer a adição, eu consigo fazer o concatenar strings, que é a mesma coisa de fazer John, um espacinho e last name. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou fazer o console log desse daqui para vocês verem. Se eu vim aqui e der F5, o X já foi declarado. Eu já declarei o X em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Como eu já declarei ele aqui, deu um erro aqui, ó, porque eu não consigo declarar ele de novo, tá vendo aqui? Então vamos trocar esse aqui, vamos colocar tipo o XX. Agora o Y eu já declarei, então YY. O B eu já declarei, então BB. Aí, olha lá, John Doe com o espacinho. Ele mostrou aqui para mim. Esse jeito de fazer concatenação é um jeito que funciona, mas hoje em dia não é o jeito mais utilizado. Para fazer concatenação, hoje em dia se utiliza do template string, que é utilizar a crase. Então seria eu fazer, por exemplo, const full name e vou colocar assim template string, só para falar, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, posso colocar AA, tá? Então vou colocar assim full name template string e eu uso a crase e dentro da crase eu posso colocar o que eu quiser
quiser em strings, que são textos estáticos, né? E sempre que eu quiser utilizar uma expressão ou variável. Olha o seguinte, aqui eu não estou fazendo variável, uma string, que é um espaço, e variável. Aqui eu posso fazer assim, então, ó, abro cifrão, chaves, first name, um espaço qualquer, não preciso colocar mais, nem aspinhas, nem nada, last name. A única coisa que aconteceu aqui, ó, é que eu falei, coloca aqui o primeiro nome, dá um espacinho e coloca o segundo nome. Olha o que vai acontecer. Ele vai lá e vai mostrar exatamente igual. E se eu quiser vir aqui e colocar uma variável aqui, ó, ou um texto, e sua idade é 27. Eu posso com um texto. Olha lá. E se eu quiser fazer uma variável, por exemplo, const idade igual a 27, acho que já tem uma idade lá em cima, mas vamos colocar. Você pode colocar aqui, abre chaves, idade. Olha lá, já tem uma idade lá. Então, idade 2. John Doe e sua idade é 27. Então, esse aqui é o formato mais utilizado para concatenar expressões e literais. Voltando aqui, então, aqui a gente já viu a concatenação. Agora, os operadores de comparação e os operadores lógicos. Esses operadores de comparação e operadores lógicos são, na maioria das vezes, utilizados nas estruturas de condição, que é tipo o if-else e o switch case. Aí a gente vai utilizar os operadores de comparação e lógica em conjunto com a estrutura de condição. Na estrutura de condição, a gente vai fazer o seguinte agora, ó, para ficar o código mais bem organizado, eu vou montar mais um arquivo aqui. Então, a estrutura de condição.js, vamos importar isso aqui. Então, script src.barra estrutura de condição. E aqui a gente faz. Então, se eu vim aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, o if. O if é exatamente igual o if que a gente utiliza lá no C. Então, a gente tem aqui, ó, if, e aí a gente faz aqui a nossa condição. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, a idade do usuário, e vou colocar, tipo, 35. E dentro desse if, a gente pode ter todos esses operadores de comparação em conjunto com as variáveis e os números, as constantes, né, os literais. Então, por exemplo, se eu quero ver se esse usuário aqui é maior de 18 anos, maior ou igual, a gente vai usar qual aqui? O maior igual, que é esse aqui, né? Então, por exemplo, idade do usuário maior igual que 18. Se for uma linha só, a gente pode colocar a nossa instrução logo depois do if. Mas é comum se colocar uma chave e aí dentro dessa chave colocar o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, colocar um console log aqui, usuário maior ou igual que 18 anos. Se eu ir lá e fazer assim, usuário maior ou igual que 18 anos. Todos esses outros funcionam da mesma forma. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e vamos colocar um else, né? Porque além de ter o if, ele tem o else também. Então, usuário menor que 18 anos. Se eu executar, ele vai mostrar que é maior. Mas se eu colocar aqui que ele tem 15, usuário menor que 18 anos. Então aqui o if else está funcionando belezinha. Só que além do if else, ele também possui o if else e o else if. Então eu posso colocar assim, ó. Vamos colocar assim, uma pessoa que está numa velocidade vamos colocar de 80 km por hora, tá? E aí a gente vai testar aqui se a velocidade dela... Se a velocidade que ela tá é maior ou igual que 80, vamos colocar, aliás, maior ou igual que 100, vamos colocar que é uma multa, vamos colocar um erro aqui para ficar bem vermelho, que é uma multa gravíssima, dependendo aqui da via que a pessoa está, né? Se, else if, a velocidade for de 60 até 100, né? De 60 a 100, não, de 80 a 100, então for maior ou igual que 80 e velocidade menor que 100, a gente faz um console.warn, que é a multa, eu não sei como é que é, vamos colocar a multa média, eu não sei qual que é a outra, é grave, né? Grave, que tem a gravíssima e a grave, né? Então vamos colocar mais um else if aqui, se a velocidade for de 60, então maior ou igual que 60 e velocidade menor que 80, um log de multa leve, e se ela tiver com qualquer outra velocidade, aí não tem multa, então mostra uma informação aqui sem multa. Vamos
testar para ver se isso aqui funcionou? Vamos executar e olhar. Olha lá, multa grave. Por que que é multa grave? A velocidade tá 80, aí entra aqui no encadeamento de cima para baixo. A velocidade é maior ou igual que 100? Não. Então ele cai no próximo item. Velocidade é maior ou igual que 80? É, porque ela é 80. Então ela é igual a 80. Então ela cai aqui na multa grave. Vamos mudar isso aqui agora e colocar que a gente está a 120. Ele tem que cair aqui em multa gravíssima. Olha lá, multa gravíssima. Então, como a gente está com 120, é maior ou igual que 100. O próximo aqui, nessa questão da velocidade, é de 60 a 79. Então, vamos colocar 65. Tem que dar multa leve. Olha lá, multa leve. Por causa que ela tem 65, então ela não é maior que 100, não é maior ou igual que 80, mas é maior ou igual que 60. Então, multa leve. E se a pessoa está a 35, sem multa. Então, eu tenho um if, else if e else. E vamos fazer agora o switch case. Switch. O switch é o seguinte, ó, pessoal. A gente vai ter que fazer assim, ó, switch. E aí, entre parênteses, eu vou ter aqui a minha expressão. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável mês do ano. Então, vamos colocar mês. E esse mês a gente vai colocar em número. Então, vamos colocar 8. O mês 8, ele é qual mês? Agosto, certo? Só que a gente não sabe, né? O programa não sabe. Existem outras formas melhores de fazer isso, né? Usando date e tal. Mas vamos fazer aqui nessa questão. Aqui dentro do switch aqui, ó, eu coloco o valor que eu quero fazer o selecionamento, a seleção. Então, eu quero fazer a seleção do mês. E aí, dentro desse switch, eu coloco todos os casos possíveis que ele pode ser. Então, no caso, um mês pode ser 1, né? Já vou copiar e colar aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui para ficar mais fácil de eu trocar depois. Aí. O mês pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, 10, 11 e 12. O que eu quero fazer aqui? Quando o mês for 1, vai escrever aqui para mim, janeiro. Vou copiar e colar isso aqui, então, né? E vou trocar, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse break, né? Ele vai dizer que ele não vai ir pro próximo case. Se eu tirar esse break, ele vai simplesmente escrever console log janeiro e já vai cair no próximo case sem me perguntar nada. Com o break, ele vai simplesmente só ir no case que ele pertence. Então, por exemplo, se esse aqui é 8, ele vai pular tudo isso aqui, vai vir pro 8, vai mostrar agosto e vai parar, vai quebrar, por causa que eu tenho break. Então, se eu vim aqui, ó, e executar, vai mostrar aqui agosto. Ah lá, agosto. Se eu vim aqui, ó, e colocar 12, ele vai escrever dezembro. Aí ele tem o case, tem uma seleçãozinha que chama default, que quer dizer o padrão, né? O padrão que vai acontecer caso não seja nenhum desses cases. Porque se eu colocar um mês 15 aqui, ó, ele não fala nada, tá vendo? Mas ele deveria dar um erro aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, default, e vamos colocar aqui, ó, console.error, mês não existe. Olha lá, mês não existe. Então, caso eu coloque um mês que seja diferente de 1 a 12, ele escreve para mim aqui que o mês não existe. Aqui dentro, né, dos meus operadores, das minhas estruturas de condição, eu posso, além de ter os operadores de comparação, que são esses daqui, né, como eu não passei por todos, porque vocês já conhecem provavelmente, né, o igual, o não, o diferente, o maior, maior igual. Tem o ternário, já a gente vê o ternário. E a gente tem os operadores lógicos, que vocês também conhecem, que é o AND, o OR e o NOT, que serve para aqui, ó, como eu usei aqui, ó, o AND, né? Tem o OR e tem o NOT. Exatamente igual o que a gente usa no C, né? Então não precisa a gente observar. Os operadores de tipo, para eu saber qual o tipo de uma variável e também se aquela variável é uma instância de algum objeto. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e fazer assim, ó, aqui eu vou trocar, não, como é operador, né? Não, deixa assim. Aqui a gente tem a estrutura de condição, fica separadinho. Eu vou pular para cá e colocar aqui aquele type of. Eu tenho um operador de tipo, que é, por exemplo, a idade aqui, ó, idade 2. Qual que é o tipo dessa idade 2? Por mais que a gente não saiba qual que é o tipo dela, a gente sabe que é um número, é um number, porque é 27. Só que o JavaScript sabe também. Ele sabe
sabe também na hora de execução. Só que como que eu faço para eu saber qual que é o tipo? Eu posso pegar e usar o operador typeOf e colocar a variável. Isso aqui vai escrever number ali, ó. Number, ó. Tá vendo aqui? Porque ele diz qual que é o tipo da variável ou o tipo do que você está tentando pegar aqui do valor. E se eu utilizar um instance of para eu saber se é uma instância de um objeto. Bora lá então criar mais um JavaScript aqui. Estrutura de repetição.js. Vamos lá no index, faz o load aqui, script, estrutura de repetição. Na estrutura de repetição a gente vai ter vários. Por que vários? Porque a gente consegue fazer loop em vetores e objetos. Então eu consigo fazer um loop nas propriedades de um objeto e fazer um loop nos itens de um vetor. Aí a gente vai ter aqui, ó, o for, que é o for normal. Olha lá, for normal, igual a gente tem lá no C. A gente vai ter o for in, que ele faz o loop nas propriedades do objeto. O for of, que ele faz um loop nos itens de um vetor. A gente vai ter o while, olha lá, e vai ter o do while. Então, exatamente igual no C. Exatamente igual, não muda nada. Exatamente igual. Então vamos pegar aqui e vamos fazer esses testes aqui. A gente tem o for normal, então for, que vai ser assim, ó, for, a variávelzinha igualzinho no C, né, igual a 0, de i menor que 10 e mais. E aqui a gente pode, por exemplo, fazer um console log de i, que é igual ao printf lá. Isso aqui vai mostrar no meu console log 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, 0, 1, 2, 3 até 9. Se eu quiser pegar e fazer ele andar por um vetor, eu posso também. Posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Lista de alunos é igual a John, Mark e Gabi. Posso fazer o i andar de 0 até lista de alunos.length, que é a quantidade, e posso mostrar a lista de alunos de i. Lembra que no vetor a gente sempre coloca entre colchetes e aí a gente coloca o numerinho de 0 até o length? Então a mesma coisa aqui. Aqui vai mostrar para mim John, Mark e Gabi. Olha lá, John, Mark e Gabi. Eu posso também fazer esse loop usando o for of, que é exatamente a mesma coisa. Então se eu vim aqui fazer for of, eu vou ter aqui, ó, for aluno of lista de alunos, console log aluno. Olha o que ele vai mostrar para mim. John, Mark e Gabi de novo. Olha lá, John, Mark e Gabi. Como que funciona isso aqui? Ele vai pegar e vai fazer um loop na lista de alunos e cada aluno, cada item da lista, ele vai atribuir a essa variávelzinha aluno e você pode usar dentro do loop. Então, por exemplo, ele vai falar, primeiro item, John. Então, aluno vale John. Aí você pode fazer o que você quiser. Fez a iteração, volta lá em cima, segundo item, Mark. Então, bota Mark aqui no aluno. Entrou, mostrou, mais uma iteração. Subiu lá em cima, terceiro item, Gabi. Coloca o string Gabi aqui na variável aluno. Você pode utilizar ela aqui dentro. E aí, faz de novo e vai lá em cima. Tem mais algum item? Não. Aí sai do loop. Então, é exatamente a mesma funcionalidade que essa, mas olha lá, muito mais simples e menos verboso. Eu posso ter também o for in, né? Que é o que está aqui, ó, o for in, que serve para eu pegar as chaves e propriedades de um objeto. Como assim? Vamos fazer aqui, ó, const aluno, ou vamos colocar const pessoa. E aí, dentro aqui desse objeto, vamos colocar assim, ó, nome, John, idade 33, cidade, vamos colocar Chicago, vamos colocar profissão, desenvolvedor web. Aí eu quero andar por cada um dessas propriedades aqui. Eu posso usar o for e colocar assim, ó, key ou chave, ou posso colocar o que eu quiser aqui, k in pessoa. E agora eu posso usar aqui o k para o que eu quiser. Então, se eu quiser só mostrar o k, olha o que ele vai mostrar ali para mim. Ele vai mostrar nome, idade, cidade, profissão. Olha lá, nome, idade, cidade, profissão. Se eu fazer assim, ó, valor igual a pessoa de k, e aí colocar aqui, ó, mostrar o valor, ele vai mostrar John 33, Chicago, desenvolvedor web. Olha lá, John 33, Chicago, desenvolvedor web. Por que que isso aqui funcionou? O objeto JSON, existem duas formas de acessar essas propriedades. Eu vou voltar aqui em cima, ó. Uma delas é eu apertando o ponto. Por exemplo, pessoa.nome. Se eu escrever pessoa ou qualquer objeto que eu fiz e apertar ponto, já vai aparecer aqui as propriedades
que esse objeto possui. Então, olha lá, cidade, nome, profissão. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, montar aqui um formuláriozinho, colocando nome, cidade, eu posso montar aqui o meu objeto. Se eu vim aqui e colocar agora, ó, console.log, pessoa.idade, vai mostrar aqui John 33. Aqui, ó, John 33. Então, se eu vim aqui fazer aquele template string, ó, eu posso fazer assim, ó, nome, pessoa.nome, idade, pessoa.idade. E aí, isso aqui vai mostrar para mim nome John, idade 33. Só que outra forma de acessar essa propriedade sem usar o pontinho, que é uma forma dinâmica, é eu colocando no colchete como se fosse um vetor. Porque o JavaScript detecta um objeto como se fosse um vetorzinho. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, cidade e fazer assim, ó, pessoa, cidade, ó, pessoa, cidade. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Então se eu vim aqui agora e executar, ó, já apareceu aqui cidade, Chicago. E aí se eu colocar assim, ó, pessoa de K, esse K aqui, lembra que aqui no off ele pega cada elemento e vai colocando no aluno e você pode usar? Aqui no for in, ele vai pegando cada chave aqui do objeto e você pode usar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a primeira chave que é nome e vou colocar no K e aí eu posso usar. Aí depois que eu usei, ele vai lá, tem mais alguma chave? Tem. Qual que é a próxima? Idade. Põe no K e você pode usar. E assim vai indo até acabar as chaves. Se você pegar aqui, ó, e fazer pessoa de K, quando K valer nome, é a mesma coisa de fazer assim. Quando K vale idade, é a mesma coisa de fazer assim. Mas aí eu faço isso de uma forma dinâmica. E aí eu mostro aqui, então, os valores de pessoa. Então eu consigo andar pelas chaves de um objeto. Então eu vou colocar assim, ó, K e depois pessoa de K. E aí vai aparecer assim, ó, nome John, idade 33, cidade de Chicago, profissão desenvolvedor web. Daí a gente tem também o while, que funciona a mesma coisa. Então eu vou colocar tipo let i igual a 5, vamos colocar j igual a 5, while j maior ou igual que 0, console.log j menos menos. Ele vai mostrar para mim 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a gente tem também o do while, que é do, ele já vai fazer aqui, então console.log alguma coisa, por exemplo, um k. Aí aqui eu tenho o while, então while k maior é menor que 5, né? Vamos fazer ao contrário, né? Menor ou igual que 5. E aqui let k igual a 0 e aqui k mais. Ele vai fazer k vale 0, mostra 0, dá um mais, vai valer 1. Aí k é menor ou igual que 5? É. Aí ele vai lá em cima e faz de novo. 2, 3, 4, 5. E aí vai fazer de novo. Só que esse aqui ele vai mostrar, vamos ver. Vai mostrar 0, aí vai valer 1, teste. 1 vai valer 2, teste. 3 vai valer 4, teste. 4 vai valer 5, testa. 5 vai valer 6, testa é maior que 5 e aí ele vai parar. Então vai mostrar de 0 a 5. Vamos testar? Já tem um K, então a gente vai ter que... Não pode acessar o K antes da sua declaração. Uma coisa a ver aqui com o nome da variável. Então eu já tinha declarado o K lá. Então olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daí, pessoal, a gente tem funções, né? E várias outras coisinhas das versões mais novas do JavaScript. Então, por exemplo, os vetores, a gente vai ter várias funções de, vamos dizer assim, funções especiais para vetores. Então, a gente vai ter, por exemplo, como filtrar vetores, ordenar, encontrar elemento, remover elemento. A gente vai ter função para fazer ficar uma string tudo em maiúsculo. Então, cada uma desses tipos de coisas possui funções auxiliares. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma string, aqui no caso, por exemplo, se eu vim aqui e fazer assim, ó, const nome igual a John. Se eu fazer nome, aliás, console.log, eu fazer nome ponto, ele vai mostrar, ó, várias funçõezinhas, tá vendo? Tudo que é roxo é função, tudo que é azulzinho é propriedade. Então, tudo isso aqui são funções, ó, e são são métodos do tipo de dados string, né? Que é da classe string. E, por exemplo, se eu quero colocar tudo em minúsculo, eu posso usar o to lowercase. Se eu quero colocar tudo em maiúsculo, posso usar to uppercase. Se eu quero encontrar se o nome tem alguma letra, eu posso utilizar, por exemplo, o index of, posso usar o includes. Então, existem várias coisas auxiliares aqui que a gente precisa ir vendo. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, to uppercase,
uppercase e usar a função aqui, aqui no caso vai mostrar John com tudo em maiúsculo. Olha aqui, ó, quer ver? Tá em algum lugar aqui. Cadê você, John? Ah, já tinha uma variável nome ali. Aqui, ó, John, apareceu tudo em maiúsculo.